Já treinaste e sentiste que o teu corpo estava simplesmente a trabalhar contra ti? Energia muito baixa, uma força que tende a não aparecer, a recuperação que parece que nunca chega entre treinos. Talvez não seja só uma falta de esforço da tua parte, e vais perceber porquê. Pode ser realmente o teu ciclo menstrual desregulado e a tentar dar-te alguns sinais de que algumas coisas não estão bem contigo. Portanto, hoje vamos falar de algo que raramente entra nos planos de treino, mas que afeta o corpo da mulher durante mais ou menos 28 dias por mês, todos os meses da tua vida fértil. O meu nome é Ana Santos, eu sou nutricionista e hoje vamos falar sobre como o ciclo menstrual pode influenciar ou pode ser um grande aliado na energia, na concentração, mas também como pode sobrecarregar a recuperação do treino. Portanto, vamos explicar como é que as hormonas fazem o teu desempenho, a tua nutrição, a tua recuperação com base em ciência e em evidência, e no final vais ter estratégias práticas para cada fase do ciclo. Portanto, as 4 fases do ciclo, antes de mais, é muito importante clarificar, porque há muito pouca formação e literacia em saúde da mulher em Portugal. Portanto, o ciclo menstrual divide-se em 4 fases principais e cada uma tem um perfil hormonal diferente, com efeitos reais no teu corpo e no teu dia-a-dia como mulher. A primeira fase é mais ou menos em média, porque varia de mulher para mulher, varia dependendo das fases da vida reprodutiva da mulher, e por isso é muito importante que não tomemos o todo pela parte. Por isso, a primeira fase é mais ou menos entre o dia 1 e o dia 5, é aí que a menstruação dá início ao seu ciclo, o estrogênio e a progesterona estão no ponto mais baixo, o corpo está a descartar o revestimento uterino, por isso é que há um sangramento, por isso é que há uma hemorragia, e muitas mulheres relatam menos energia, mais sensibilidade à dor e mais fadiga. E isto é normal e faz todo o sentido do ponto de vista fisiológico, porque a partir do momento em que estás a ter uma hemorragia, é normal que te sintas mais fraca. Depois, a segunda fase é a fase folicular, em média entre o dia 6 e o dia 13 de cada mês. Depois da menstruação, o estrogênio começa a subir gradualmente, há mais energia disponível, melhora o humor, há uma maior tolerância ao esforço e, portanto, há uma maior resistência a fazer mais carga física nos treinos de carga, e é aqui que muitas mulheres se sentem no seu melhor e no seu esplendor, digamos assim, do mês. Depois há uma terceira fase, que é a fase da ovulação, que é aproximadamente ali entre o dia 13 e o dia 14. Há aqui também um pico de progesterona, é assim que se caracteriza do ponto de vista hormonal esta alteração e esta fase do ciclo. A energia está no auge, a confiança também, a coordenação motora, há maior predisposição para a relação sexual, um aumento da libido. Tudo isto vai fazer com que a mulher fique mais disponível, quer para treinar, quer para suas atividades físicas, as suas atividades sociais. Depois, a quarta e última fase é a fase lútea. Mais ou menos entre o dia 15 e o dia 28, o estrogênio começa a descer, a progesterona começa a subir e o metabolismo basal aumenta ligeiramente e o corpo começa a gastar mais calorias em repouso. Muitas mulheres sentem mais retenção de líquidos nesta fase, mais alterações do humor, mais percepção de esforço durante o exercício e um apetite aumentado, especialmente para comidas mais calóricas. Então, é quando dá aquela vontade de comer aquele gelado que está ali esquecido no congelador ou uma caixa de chocolate, pronto, enfim, normalmente todas as mulheres conseguem identificar esses dias, mas isso também significa que pode haver aqui alguma desregulação hormonal. Portanto, se isso é muito evidente no teu dia-a-dia, no teu mês, é importante que tenhas isso em consideração e que procures ajuda, porque podemos, através da alimentação e da suplementação, ajustar aqui também as rotinas de treino em coordenação com o profissional do exercício e fazer com que realmente estes picos comecem a ser um bocadinho mais diluídos. Não os picos hormonais, mas estes picos de necessidade emocional de consumo alimentar. O desempenho no treino varia também, obviamente, com estas oscilações hormonais. Portanto, aqui chegamos a um ponto onde a ciência realmente nos demonstra que há vários estudos, mas trago-vos aqui um que é de 2020, que analisou 78 estudos sobre o desempenho físico nas diferentes fases do ciclo. E o resultado é que o desempenho tende a ser ligeiramente mais baixo na fase menstrual, óbvio, não é? Porque estamos a ter uma hemorragia, portanto, ninguém vai ter a mesma energia, a mesma performance física, por melhor que seja do ponto de vista da função motora. Depois, a fase folicular tardia, a ovulação corresponde a um melhor momento de desempenho, mas atenção, os efeitos são pequenos e há muita variabilidade entre mulheres, portanto não há uma fórmula universal, isto vai depender muito da performance física de cada mulher, vai depender muito da quantidade de treinos que faz, do tipo de treino que faz e do quão treinado está também do ponto de vista mental. Portanto, é muito importante manter aqui uma consistência na prática da atividade física e uma consistência no plano alimentar, sempre ajustado, isso é uma coisa que nós fazemos no MSP e que vamos falar aqui um bocadinho mais à frente no vídeo, sempre ajustado à fase do ciclo em que estás. É muito importante, no caso da mulher em período fértil, ajustar o seu plano alimentar às diferentes fases do ciclo.
E isto é uma coisa que normalmente não é falada, mas que nós temos esse cuidado nos acompanhamentos do MSP, porque realmente trabalhamos maioritariamente com mulheres e é muito, muito importante ajustar, aumentar ligeiramente o aporte calórico para que depois não haja estas fases de compulsão e maior desregulação, digamos assim, do ponto de vista do comportamento alimentar. Relativamente ao treino de força, este estudo é mais recente, é já de 2023 e demonstrou-nos que a evidência atual não suporta a ideia de que planear o treino de força exclusivamente em torno da fase do ciclo traga benefícios adicionais, ou seja, nós não precisamos de parar de treinar força na fase lútea, mas precisamos sim de gerir as expectativas e de adaptar o esforço e também de suplementar quando é necessário nesta fase com maior reforço. Portanto, fazer uma suplementação com magnésio, com creatina, mas ir gerindo este tipo de suplementação dependendo também da fase do ciclo menstrual e antecipar já a nova fase. Por isso é tão importante esta primeira parte do vídeo, se apanhaste aqui a meio, volta lá atrás, porque eu explico passo a passo quais é que são as fases do ciclo da mulher e é muito importante que chegues a uma consulta de nutrição e que saibas dizer em que fase do ciclo é que estás, porque isso é essencial para nós conseguirmos estabelecer um bom plano alimentar e para conseguirmos ajudar em todo este processo. Recomendações práticas, que é isto que importa. Na fase menstrual é muito importante que ouças o teu corpo, que pares se há dor ou se há uma fadiga significativa, priorize exercícios de mobilidade. Isto não significa que tenhas que parar a prática de exercício, muito pelo contrário, porque há muita evidência científica que nos demonstra que os sintomas associados a uma menstruação vão ser cada vez mais intensos se a mulher não treinar, se não praticar, se for mais sedentária e se não praticar atividade física com regularidade. Portanto, a minha sugestão aqui é que ouças o teu corpo, mas que ajustes a prática da atividade física. Se o treino de força for muito intenso nessa fase, então vamos passar por um treino mais funcional, para um treino de yoga. Nós temos todos esses treinos no MSP já incluídos no programa, justamente para que a mulher, nas diferentes fases do ciclo, possa optar por melhor prática, pela prática que mais se adapta às suas necessidades. Depois temos aqui a fase folicular. Essa é a janela de maior energia, portanto, treinos de força com força, treinos de HIIT, sessões mais intensas, aqui realmente funcionam muito, muito bem, porque a mulher está mais predisposta, tem mais energia, realmente está mais disposta a fazer mais carga, a fazer treinos mais intensos e mais prolongados. Depois, na ovulação, é um momento de pico de desempenho para a maioria das mulheres e realmente é ótimo para testar novos máximos, para aumentar a carga, para fazer treinos diferentes, para praticar outro tipo de atividades. Ficamos muito centrados hoje em dia no ginásio ou nas corridas, ou nas caminhadas, ou na natação, mas enfim, há tanta prática de exercício que nós podemos experimentar, que podemos testar, que podemos ver se gostamos, e isso leva-nos também para outros ambientes, para outros grupos que nós não conhecemos, e desafiar-nos é sempre extraordinário. Depois, aqui por fim, na fase lútea, o esforço percebido pode ser maior com a mesma carga, portanto nós podemos estar a treinar o mesmo que estávamos a treinar na fase ovulatória ou na fase folicular, mas já não nos vamos sentir tão confortáveis, já não vamos sentir que conseguimos fazer aquela carga e aquelas repetições com a mesma apetência que fazíamos há uma semana ou há 3 ou 4 dias atrás. Isto é normal, é uma resposta fisiológica. Mais uma vez, aqui o importante é nós adaptarmos a alimentação e adaptarmos a suplementação. Isto é essencial para que a mulher deixe de ter desconforto, porque não é normal ter desconforto em nenhuma fase do ciclo, ok? Depois, passamos aqui para a parte da nutrição, que é assim dos meus olhos, não é? Agora vamos falar aqui no dia a dia o que comer em cada fase. Na fase menstrual é realmente necessário repor aquilo que o corpo perde. Portanto, o corpo está a perder sangue, que é normal, que é fisiológico, que é saudável, que se perca, mas é importante durante a menstruação, como há uma perda de sangue, há perda de ferro. E o ferro é essencial para o transporte de oxigênio no sangue. Então, focarmos mais em leguminosas, em espinafres, sementes de abóbora, comer alimentos mais ricos em vitamina em vitamina C, para melhorar a absorção de ferro de origem vegetal, e o magnésio vai ajudar-nos aqui a relaxar a musculatura uterina. Portanto, mais uma vez, é muito, muito, muito importante uma boa suplementação, uma suplementação adaptada a cada mulher, a cada fase do ciclo. Isto é determinante, tá bem? Há outros alimentos que nos podem ajudar nesta fase. O chocolate negro, quanto maior a percentagem de cacau, melhor. As nozes, as amêndoas e as folhas verdes escuras, porque são realmente fontes muito boas de magnésio e que podem traduzir-se aqui em menos cólica, em menos desconforto. Depois, é essencial manter uma boa hidratação e reduzir significativamente o consumo de sal. E o consumo de sal que seja feito, que seja sal integral, sal de ótima qualidade. O sal tem que ser um sal premium para a nossa alimentação. Não usem sal refinado, não consumam alimentos com sal refinado. Tudo aquilo que vem em rótulos que diz sal ou cloreto de sódio é sal refinado. Portanto, isso nem sequer tocar nessa fase, porque o corpo vai inchar imenso, a mulher vai inchar ainda mais, ok? Depois,
Na fase folicular, para recuperarmos, então, o estrogênio começa a subir, o metabolismo energético está mais favorável para o anabolismo, ou seja, para construir e para reparar músculo, e, portanto, nós temos que priorizar proteínas de boa qualidade, proteínas ricas em aminoácidos diversos, carnes brancas, peixe, ovos, leguminosas. É essencial que consigamos realmente aqui dar este bom aporte nutricional nesta fase para conseguirmos ter ganho de massa muscular, porque a mulher tem muita dificuldade em ganhar massa, quanto mais velha, mais dificuldade tem de ganhar massa, portanto é essencial que realmente consigamos trabalhar aqui esta parte com bons alimentos ricos em proteína. Depois, na fase da ovulação, focarmos-nos bem nos antioxidantes. É o pico hormonal que realmente vai criar aqui quase uma inflamação fisiológica, que é normal, que é mesmo assim, e que ainda bem que assim é, mas é importante depois suplementarmos com alimentos ricos em antioxidantes, nomeadamente com bagas vermelhas, com frutos vermelhos, com cúrcuma, com vegetais coloridos e com o nosso rico azeite virgem extra, que é uma gordura excepcional, nesta fase do ciclo é perfeita. Depois, suplementarmos também com zinco e vitamina B6, que são realmente cofatores essenciais na síntese hormonal e nós precisamos de os ter presentes, por isso é que eu vos digo uma suplementação ajustada, uma suplementação manipulada para cada paciente, para cada fase do ciclo, é essencial quando a mulher tem desconforto. Depois, na fase lútea, há um aumento do apetite, há uma necessidade calórica aumentada, isso é fisiológico, nós aumentamos a nossa necessidade calórica na fase lútea entre 100 a 300 quilocalorias por dia, é quase mais ou menos uma refeição de diária, portanto é quase comermos mais um almoço ou mais um jantar por dia, portanto é muito. Para isso nós precisamos de forma inteligente, nutrir o nosso corpo para depois não termos picos glicémicos e, acima de tudo, para não termos craving, principalmente ao final do dia, quando começamos a ficar mais relaxadas, mais tranquilas, pode haver aqui muito craving associado. Então temos que juntar, por exemplo, mais hidratos de carbono, mas hidratos de carbono de absorção lenta. A batata doce é um alimento de conforto, o inhame, a mandioca são alimentos de conforto. Muita gente não sabe como os cozinhar. Cozinhamos exatamente igual à batata normal. Cozer, podem demorar um bocadinho mais a cozer porque eles são mais fibrosos, mas realmente são comida de conforto, são comida de tacho, digamos assim, e tem um alto valor nutritivo. Depois podemos e devemos também utilizar o chocolate negro aqui como uma muleta. Podemos usar 1 ou 2 tâmaras, mas não muito mais, ali até meio do dia, para nos dar alguma saciedade, algum conforto, o sabor doce. Utilizar as frutas mais doces como muleta aqui para depois não irmos ali aos alimentos mais calóricos. E é basicamente isso, portanto, intensificarmos aqui também os alimentos anti-inflamatórios, como a sardinha, o salmão selvagem, a linhaça, a cúrcuma, o gengibre, usarmos e abusarmos destes alimentos nesta fase do ciclo para nos darem uma sensação de saciedade mais prolongada, termos muita atenção ao aporte proteico logo no início do dia para podermos depois descansar ao final do dia e não ter tanta necessidade calórica. A suplementação, onde é que ela entra? Porque realmente há muito ruído de suplementação e daquilo que é realmente importante para a suplementação. No MSP, aquilo que nós fazemos muitas das vezes é uma suplementação manipulada, ou seja, ajustada às características de cada paciente, ponto por ponto. Nós vamos analisar o peso, a idade, o género do paciente, qual é que é o estado de saúde, o estado de ciclo menstrual, como é que a paciente está no seu todo do ponto de vista inflamatório, e depois literalmente desenhamos os suplementos à sua medida. E depois é feito numa farmácia de manipulação, e esta é a forma mais personalizada que nós temos hoje em dia de poder trabalhar com os pacientes, e realmente temos resultados extraordinários. É assim que eu faço a minha própria suplementação, ou que a equipa do MSP me faz a suplementação, que já não sou eu a fazer, mas realmente os resultados são extraordinários porque nós temos ali aquela dosezinha de magnésio que é só minha, que é só única e que não vamos repetir, a dosezinha de selênio, de zinco, vitamina D, que é realmente ajustada de acordo com as análises que nós fazemos e que nós vamos ali quase com pinças para aqueles parâmetros todos para que realmente fique tudo incrível. Relativamente à suplementação, é muito importante perceber que há algumas orientações nutricionais para suplementar nesta fase, nomeadamente com vitamina D, com alguma suplementação de cálcio, mas acima de tudo é muito importante perceber que em 2024 houve um ensaio muito interessante, uma análise muito interessante, que analisou 30 ensaios clínicos que confirmaram que realmente o cálcio, a vitamina B6 e o zinco têm efeitos positivos no controlo da dor e do desconforto para prevenir uma TPM mais intensa, digamos assim. Portanto, quando nós conhecemos o ciclo menstrual da mulher, quando a mulher já chega à consulta e já se conhece, ou quando nós depois explicamos passo a passo, fazemos esse trabalho evidentemente, e explicamos passo a passo como é que a mulher pode
ajustar a sua alimentação e a sua suplementação para melhorar o seu estilo de vida, para melhorar a sua saúde, porque não é normal uma mulher chegar, como chegam muitas vezes, com dor, com desconforto, com enxaquecas todos os meses. Isso não é viver, isso é sobreviver, e se isso fosse normal nós não tínhamos chegado até hoje como sociedade. Portanto, nós temos que pensar que se dói, se gera desconforto, então alguma coisa está mal comigo e é preciso mudares e é preciso procurar ajuda. Depois, outros ensaios, outros suplementos que realmente nos podem ajudar. O ferro, realmente se a mulher tem períodos muito abundantes, é provável que comece a fazer anemias de repetição, comece a sentir-se muito fraca, comece a sentir-se com muito brain fog, com muita dificuldade em concentrar. Quando vamos a ver os níveis de ferro, os níveis de hemoglobina estão muito baixinhos, os níveis de ferritina muitas vezes estão muito baixinhos, temos que suplementar. Depois, perceber com que ferro é que nós suplementamos, isto é essencial, porque há algumas fórmulas de ferro que destroem completamente a barreira intestinal, e há muita mulher que reporta que eu tomei ferro, mas eu fiquei obstipada, ou eu tive diarreias, ou eu tive cólicas. Nada disso é normal. Há fórmulas de ferro que nós utilizamos e que estão disponíveis comercialmente e que são realmente ótimas, que são fisiológicas, têm doses fisiológicas, que não comprometem realmente aqui a saúde da mucosa intestinal, e isso é que realmente é importante, e é importante nós sabermos qual é que é a melhor fórmula para cada paciente. Depois, o magnésio. Vários estudos demonstram-nos que especialmente o bisglicinato e o citrato podem reduzir a intensidade da cólica, porque eles vão ter um efeito relaxante, e podem melhorar a qualidade do sono na fase lútea, porque realmente também há mulheres que se queixam um bocadinho na fase lútea de alguma insónia. Portanto, isso também não é normal. Em vez de estarem a tomar melatonina ou estarem a tomar indutores de sono, que realmente são completamente desajustados para a necessidade metabólica daquele momento, o importante é sabermos o que é que está em falta no nosso organismo e suplementarmos na dose certa com magnésio. Depois, o ômega 3. Um ensaio clínico demonstrou-nos que a suplementação diária com ômega 3 durante 3 meses reduziu significativamente a dor menstrual e diminuiu a necessidade de toma de ibuprofenos e de anti-inflamatórios de uma forma geral. A dose eficaz testada foi de 2 gramas por dia, mas muita atenção, se tem mais EPA, se tem mais DHA, é preciso saber ler os rótulos, é preciso saber qual é o melhor ômega 3, e nós sabemos qual é o melhor para cada paciente. Isso realmente é maravilhoso, porque conseguimos ter, com suplementação ajustada, nós conseguimos realmente ter aqui muitas melhorias. Também em pacientes que têm patologias, nomeadamente com endometriose, com síndrome de ovários policísticos, que têm sempre TPMs muito intensas, e conseguimos realmente ter aqui uma excelente melhoria das condições de vida da paciente. Depois, vitamina B6, uma revisão sistemática de 2025, também publicada na PMC, identificou evidências consistentes de que mais de 50 miligramas por dia de vitamina B6 podem reduzir os sintomas emocionais de TPM, e isto é extremamente interessante. Nós conseguimos comprovar isso já com algumas pacientes. Realmente é muito bom perceber que são pequenos ajustes na alimentação, pequenos ajustes na suplementação que mudam a vida das mulheres hoje em dia. E por último, o cálcio. Nós temos várias revisões que nos mostram consistentemente o benefício da suplementação com cálcio na redução dos sintomas de TPM, mas acima de tudo, primeiro nós temos que ir sempre às fontes alimentares. Portanto, as bebidas fortificadas podem ser uma opção, se for um bom rótulo, e nós ensinamos a ler rótulos no programa. O tofu, os brócolos, alguns laticínios, se a mulher tolerar. Mas, acima de tudo aqui, a mensagem principal é: a suplementação tem que complementar a alimentação e não substituir. Okay? Portanto, primeiro sempre a alimentação. Nós fazemos sempre os ajustes para incrementar determinados alimentos ou determinado grupo de alimentos, para que a mulher consiga ir buscar esses nutrientes à alimentação, e depois, se não conseguir, então vamos à suplementação. Depois, como é que nós fazemos uma boa recuperação do treino? Porque muitas das vezes as queixas que nos chegam é: eu treino, mas eu não consigo recuperar, eu não consigo ganhar massa. Isto é um clássico. Na fase lútea, o sono pode ser perturbado, a progesterona eleva-se ligeiramente, a temperatura corporal também, isso vai dificultar o adormecer em algumas mulheres, ou então vai fazer com que haja aqui alguns despertares noturnos. O quarto, quanto mais fresco, melhor. Reduzirmos a cafeína depois das 2 da tarde, darmos uma boa dose de magnésio, uma dose fisiológica de magnésio aí 30 a 40 minutos antes de deitar, e depois o exercício regular, mesmo que menos intenso, é fundamental na fase lútea para realmente dar aqui uma boa qualidade ao paciente, uma boa qualidade de sono ao paciente. Depois, a resposta não é parar de treinar, mas é ajustar o treino. É sempre ajustarmos, nós percebermos aquilo que funciona melhor para nós em cada fase do ciclo, em cada mês, e nós mudamos muito, somos muito cíclicas e mudamos muito dependendo da fase da vida, portanto é muito importante que vocês estejam atentas a isso. Depois, é importante utilizarem alguma aplicação que ajuda a monitorizar a vossa fase do ciclo. O Flow são boas aplicações que realmente depois dão muita informação. Podem inclusivamente partilhar com o vosso parceiro, com a vossa parceira, porque ajuda imenso a perceber as alterações emocionais, as alterações hormonais. Pode ser uma boa ajuda para a gestão emocional lá de casa, porque realmente estas alterações existem, são
são fisiológicas, a mulher não consegue controlar, é mesmo assim, mas então podemos utilizar estas ferramentas para nos ajudar. Depois, é importante perceberem qual é que é o vosso histórico em termos de ciclo, estarem 2, 3 ciclos bastante atentas, a perceber se têm alterações de libido, se não têm alterações de libido, se vos apetece mais treinar, se não vos apetece treinar, porquê, quando é que têm força, quando é que não têm força, quando é que estão mais cansadas, quando é que sentem exaustão mental. Todos esses sintomas devem ser registados e por isso é que as apps são uma boa ajuda, mas podem registá-los também nas notas de telefone, num caderno, o que seja. Pronto. Recapitulando aqui. Primeiro, o ciclo menstrual tem efeitos reais, mas são individuais, portanto a tua experiência pode ser diferente das experiências que se vêem aí pelas redes sociais fora, que são sempre ou muito dramáticas ou não se passa nada, então nós podemos estar assim no meio termo e está tudo certo. É muito importante conheceres o teu padrão. Depois, não precisas de redesenhar todo o teu plano de treino à volta do ciclo, mas a verdade é que é importante gerir expectativas e é importante ajustar a intensidade. Portanto, falar com o profissional do exercício, falar com o nutricionista e ajustarmos aqui o plano alimentar e o plano de treino em concordância. Depois, a nutrição é a ferramenta mais acessível que nós temos, porque nós temos que comer todos os dias, então dá tanto trabalho comer bem como comer mal, e é melhor fazermos boas escolhas e escolhas inteligentes, e é isso que nós ensinamos no MSP. Ferro na menstruação, proteína e hidratos na fase folicular, antioxidantes na ovulação, alimentos mais anti-inflamatórios na fase lútea. Obviamente que é tudo, um bocadinho de tudo nas várias fases, mas intensificarmos aqui alguns alimentos ou grupos de alimentos nas diferentes fases para realmente melhorar significativamente a qualidade de vida das mulheres. Depois, suplementar quando é necessário, com magnésio, com ômega 3, com cúrcuma, com ferro, com B6, com cálcio. Tudo isso vai ajudar a melhorar a percepção de TPM e a percepção da menstruação de uma forma geral no paciente. E o descanso é essencial e é uma coisa que as mulheres hoje em dia precisam de ter consciência. Não temos que nos sentir culpadas só porque estamos a descansar, principalmente na fase de menstruação. A fase de menstruação é uma fase de recolhimento. É normal a mulher não querer sair, não querer estar exposta. É normal a mulher dizer que não a um convívio, dizer que não a um convite. É para estar ali, para estar fechada, para estar recolhida e está tudo certo. E é preciso saber respeitar essa fase e, acima de tudo, nós temos que ser as primeiras a saber respeitar e a dizer que não àquilo que é a exposição nessa fase. Depois, na fase lútea, na fase ovulatória, está tudo incrível, portanto está tudo bem. Sentes que o teu ciclo menstrual está a influenciar a tua energia, o teu desempenho ou até a forma como recuperas dos treinos, lembra-te uma coisa, cada corpo é único, tu és única e por isso tu não mereces um plano alimentar chapa 5, tu mereces um plano individualizado, que é aquilo que nós temos para oferecer. Aquilo que funciona para uma mulher pode não funcionar para outra e perceber o teu padrão individual pode fazer toda a diferença na forma como treinas, como comes e como te cuidas de ti ao longo do mês. Portanto, se quiseres aprofundar este tema, precisas de ajuda para adaptar a tua alimentação, para deixar de ter aquela TPM intensa, para deixar de te sentir super inchada, para aquelas calças que não apertam quando estás a menstruar, nada disso é normal e nós conseguimos reverter isso com alimentação e suplementação adequada. Então, procura este acompanhamento profissional, porque podes realmente dar um passo importante para criar a tua autonomia em termos da saúde feminina, que é algo tão importante que eu defendo tanto, porque a mulher precisa de se conhecer, precisa de conhecer quando é que está mais predisposta para a relação sexual, quando é que não está. Muitas vezes, vocês se calhar não estão muito conscientes disto, mas nós atendemos muitas mulheres, então há muitos casos de mulheres que nos chegam a dizer que são inférteis ou que iniciaram um processo de fertilidade e na verdade não são, na verdade só não conhecem o seu corpo. Meio que é um parênteses do roteiro, mas olhem, é o que é, porque eu acho que é mesmo importante que vocês percebam. Há uns tempos eu recebi uma paciente que me disse que estava a iniciar o processo de fertilização, que estava em fila de espera já no setor público para iniciar, porque era infértil. A verdade é que ela acreditava que era infértil. Ela tinha 30 anos, estava super inflamada, estava com sobrepeso, estava com uma série de déficits nutricionais, de acordo com as análises, e ela não era infértil, ela simplesmente não sabia em que fase do ciclo é que estava. Portanto, ele não tinha relação sexual na fase certa, ou podia ter ou podia não ter, era um acaso, não é? Depois, para além disso, ela tinha tomado pílula desde os 17, 18 anos, tinha 30 anos. A mulher que toma pílula durante todos estes anos precisa de ter um tempo de desmame, o corpo precisa se voltar a adaptar. É um crime tomar pílula durante tantos anos, é algo que a minha geração sofreu e que infelizmente continua a ser prática. Se pílula levianamente para evitar, não só para evitar a gravidez, mas para controlar o acne, para as desculpas mais esfarrapadas, quando na verdade isso vai ter um impacto enorme sobre a saúde da mulher. A mulher deixa de sentir o seu corpo, deixa de perceber quando é que tem maior predisposição para a relação, quando é que não tem. Muitas das pílulas nem sequer provocam hemorragia de privação e, portanto, a mulher não convive com o próprio sangramento.
e tudo isso é um processo de purificação do próprio corpo, de reeducação do próprio corpo e que leva tempo. E, portanto, uma mulher que teve a tomar a pílula durante tantos anos não pode esperar que ao fim de 3, 4 meses, até pode acontecer, mas não pode esperar que ao fim de 3, 4 meses o seu ciclo esteja regular, ela se reconheça, porque se uma mulher começou a tomar a pílula aos 16, 17 anos, ela nem sequer teve tempo para se conhecer, para conhecer a sua sexualidade. E é aos 30, quando decide engravidar, que vai descobrir como é que o seu corpo funciona. Isto é um crime, porque durante tantos anos houve alguém que prescreveu pílula àquela mulher para que ela não sinta o seu próprio corpo. Portanto, estejam muito atentas, se vocês são mães, se vocês são mulheres, estejam muito atentas àquilo que são as jovens que estão à vossa volta e questionem-nas mesmo. Há outras formas de prevenir eventuais gravidezes, mais informação hoje que havia há 20 anos atrás, e é muito, muito importante que se alertem as novas gerações de que a pílula não é o único caminho e que, acima de tudo, se houvesse uma pílula masculina, se calhar não havia assim tanta toma. Por alguma razão, não há uma pílula masculina, porque de facto retira-nos aquilo que é a vontade, aquilo que é o prazer, aquilo que é o conhecimento do nosso próprio corpo, enquanto estamos inibidas por uma hormona que controla absolutamente tudo no nosso corpo. Portanto, é muito, muito importante que as mulheres estejam atentas àquilo que é a sua saúde, a consciencialização de uma saúde feminina. Era esta basicamente a mensagem que eu vos queria deixar. Vocês podem e devem recorrer a profissionais treinados, a profissionais que saibam, planos alimentares, sabem sobre suplementação nas diferentes fases do ciclo, para que realmente vocês se sintam bem, se sintam incríveis, se sintam plenas em todas as fases do ciclo. Portanto, eu vou deixar aqui em baixo na descrição a via que nós utilizamos para escrever este roteiro. Acima de tudo, o link para as nossas consultas, que nós atendemos muitas mulheres com endometriose, com síndrome de ovários policísticos, muitas mulheres que querem ganhar massa muscular e não conseguem, e tudo por desregulações hormonais. Portanto, até ao próximo vídeo.